estrategicamente apoiar a primeira vez, a segunda e a terceira vez o senhor Ricardo Coutinho. Dentro da lógica política, o nosso apoio nessas 3 vezes a Ricardo Coutinho foram consequências da chamada convergência. O polo político em que o meu partido se situava, e aí vai um princípio muito rígido para mim, que é a coerência com os princípios e com a legenda. Nesse nosso último apoio, no segundo turno da eleição, nós estávamos atendendo um chamamento do nosso partido que, a nível nacional, estava em aliança com o PT, como fizemos no primeiro e no segundo turno. E como Ricardo, a nível de Estado, rompeu com a orientação do seu próprio partido e apoiou a candidatura de Dilma, que estava dentro da chapa do PMDB-PT, Michel Temer, ninguém menos do que Michel Temer, era o vice-presidente dessa chapa, nós entendemos que tínhamos a obrigação de votar na candidatura de Ricardo no segundo turno. Nós estávamos, naquele momento, o PMDB, distante de qualquer possibilidade de apoiar uma candidatura, que era a candidatura de Cássio, que, aos olhos de muitos, parecia a candidatura vitoriosa, como realmente o foi no primeiro turno da eleição. Uma eleição por mais de 28 mil votos. E aí é que está a diferença, o apoio do PMDB. O que foi que mudou do primeiro para o segundo turno? Exatamente o apoio do PMDB, que deu aquela diferença significativa de mais de 100 mil votos. E eu não teria nenhuma razão para dizer aqui que estaria arrependido radicalmente das posições que tomei, porque ninguém sofreu mais na nossa relação com o PT do que nós do PMDB. Veja o que foi que aconteceu. O PT tinha feito um acordo nas últimas eleições, na última eleição, com o PMDB. Esse acordo foi até um parto a fórceps. Foi preciso a interveniência do Diretório Nacional do PT. E então nós já tínhamos firmado um acordo no qual eu arcava com o sacrifício de abrir mão de uma candidatura de senador, até com sacrifício familiar. Todo mundo conhece essa história entre eu e Benjamin, meu sobrinho, que foi candidato a deputado federal. E no momento que eu não aceitei não é o termo, que eu abri mão da candidatura de senador para fortalecer a chapa majoritária, a candidatura de Vitalzinho, que não tinha, assim, grande força, mas que era importante num conjunto da chapa majoritária com a proporcional. Nós tínhamos os candidatos a deputado federal e a estadual, que, sem uma aliança, ficavam com uma dificuldade muito grande para se eleger ou se reeleger aqueles que já o eram. Então, nós abrimos mão, porque a aliança com o PT conferia a nós, se não mais votos, e naturalmente também capitalizava um pouco de voto, mas, sobretudo, nos concedia um prazo grande no guia eleitoral. O tempo de guia eleitoral do PT, como um partido grande, era muito importante para a candidatura de Vitalzinho, que, sendo candidato, depois de uma renúncia do candidato oficial do partido, seu irmão, veneziano Vital do Rego, entrou, assim, com pouco tempo para se consolidar na nova posição que estava assumindo. E nós fomos surpreendidos. Eu me lembro que eu estava no escritório de Rui Dantas, que era o nosso maqueteiro, discutindo as estratégias da comunicação. O que dizer sobre um candidato, no caso do Célio Cartacho, que não tinha um currículo político, que não tinha uma história política, que não tinha uma militância política significativa. Estávamos discutindo isso. E eu estava de costas para uma tela de televisão, um vídeo que estava nas minhas costas, estava ligado. Aí, a certa altura, o nosso Rui Dantas, que é muito bem-humorado, bateu com a mão assim, deu uma risada e disse:
senador, parece que não temos mais nada para discutir. Nada mais, porque o acordo agora foi por ar. Eu digo que foi por ar como? Eles, não é porque está na televisão, não, mas olhe para trás. Quando eu olhei para trás, estava lá, reunidos, Ricardo Coutinho e o seu staff, Luciano, Lucélio e o seu staff, o staff do então PT, anunciando o apoio de Ricardo à candidatura de Lucélio e o apoio de Lucélio à candidatura de Ricardo. E assim, sem um aviso prévio, acabou o acordo, não é, a aliança com o PT. Aí eu fui chamado às pressas pelos companheiros que se sentiram desolados. Primeiro, pela redução do tempo de guia eleitoral. Segundo, eles precisavam de um puxador de votos para compensar esse desfalque, não é? E eu tive que ser candidato. E acho que essa postura do PMDB é o mínimo que um partido com as tradições do PMDB, com as lideranças do PMDB, poderia ter. Nós não temos nenhum interesse de hostilizar as candidaturas do governador, e eu disse mais a ele: é preciso que o candidato do PMDB permaneça, porque se a candidatura de Manuel Júnior não for mantida, e com o candidato que você está apresentando, nós percamos a eleição no primeiro turno. Depois eu repeti isso numa entrevista e estou dizendo agora aqui de novo. Não é? Não precisou muito tempo para o próprio governador me dar razão, quando ele retirou a candidatura, o seu primeiro candidato, e agora apresentou a candidatura da doutora Cida, que eu conheço, é uma mulher lutadora, etc. Mas se o primeiro candidato tinha pouca densidade eleitoral, mas tinha sim uma postura de maior representatividade, porque afinal de contas era um secretário de Estado prestigiado e que fazia e faz um esforço para conduzir as coisas de sua parte. Diferentemente da doutora Cida, que tem menos evidência política, menos presença. De agora por diante, naturalmente, vai conquistar essa presença. Mas eu estou falando do potencial de um e de outro. Se o primeiro não deu certo, também não acredito que a segunda possa dar certo. Porque, do modo geral, isso é até de natureza pedagógica. As lideranças se formam pelo trabalho, pelo dia a dia, não é? Pela militância, não é? No campo político, que é muito mais difícil do que a militância no campo social. Doutor, o que eu estou dizendo é que eu não ensejei o rompimento, nem pretendo fazê-lo, entendeu? Deixo o governador à vontade para ele considerar ou não considerar essa aliança importante. Eu não posso dizer também que ela está sendo boa para o PMDB, porque alguns segmentos do PSB insistem que o PMDB só é aliado se apoiar os candidatos que o PSB está apresentando. E isso não é possível se fazer com partido nenhum, muito menos um partido da expressão do PMDB. O PMDB não pode aceitar voluntariamente andar a reboque de quem quer que seja, mesmo porque nós não fizemos essa aliança. A nossa aliança foi para apoiar Ricardo Coutinho, e nós apoiamos de forma clara, de forma leal, de forma sincera e de forma prática, porque oferecendo resultados muito mais confortáveis para o governador do que para nós outros. Se o povo brasileiro não tivesse ido para as ruas, eu duvido que os deputados dessem a Temer a vitória que deram pela mudança. Eu duvido. Eu tenho certeza. Eu duvido, não. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira foi o maior contributo que Temer recebeu para chegar lá. Outra coisa, Temer é o sucessor constitucional. E eu vejo
que tem aí um esforço inútil dos partidários de Dilma, de que Temer não, deu um golpe, isso é um golpe, que não é legítimo. Ora, quem diz que Temer não é legítimo, diria também que Dilma não era legítima, porque os dois foram eleitos na mesma ocasião. Quando o eleitor calca no botão de votar, aparecem dois candidatos, o candidato a presidente e o candidato a vice-presidente. Depois, se hoje Temer é visto com esse desprezo, com essa falta de apreço legal, constitucional, não se tinha, na época que corriam atrás do PMDB, esse mesmo sentimento, porque achavam que o PMDB era quem ia dar a vitória a Dilma. E eu pergunto, se o PMDB não tivesse feito aliança com o PT e tivesse feito aliança com o PSDB, quem seria o presidente do Brasil? Aécio Neves. Porque a diferença foi mínima. Foi mínima. Um partido que elegeu a bancada tão grande como o PMDB, de deputados, de senadores, ele deu uma contribuição valiosíssima. E o PMDB também não teria votado em Dilma se não houvesse essa aliança. Quer dizer, na época do voto, o PMDB era o aliado indicado por Deus, pela providência divina. Hoje, o PMDB e Michel Temer, não é, são a expressão do próprio demônio. Sistema Correio. Com você somos mais.